Fala aí, galera. Então, a partir de agora, nós vamos iniciar o nosso treinamento para aprender a criar o nosso primeiro personagem em 3D. E eu vou usar só o 3D Studio Max, mais nenhum software, e vou mostrar para vocês todo o processo, desde a gente dar os primeiros passos no 3D Studio Max, que é o programa de modelagem e animação 3D, até a gente criar o nosso primeiro personagem, que é esse que vocês estão vendo aí, e a gente vai fazer toda a configuração desse personagem para ele receber animações e para ele funcionar em uma aplicação em tempo real, uma aplicação 3D em tempo real, como uma realidade virtual, uma realidade aumentada, ou um game, uma simulação, uma aplicação interativa, tá legal? Então nós vamos iniciar primeiro aprendendo o 3D Studio Max, dando os primeiros passos. Bom, pessoal, então abrindo o 3D Studio Max pela primeira vez, nós vamos nos deparar com essa tela. Eu já diria para vocês dividirem essa tela aqui do 3D Max em três áreas: a área da barra de ferramentas, a área da barra de propriedades, que é onde a gente cria os objetos e altera as características, as propriedades dele, e esses quatro quadrados aqui, que são a nossa viewport. Então, se você vier aqui do lado e criar um objeto, ó, clicando aqui em algum desses objetos, você consegue criar um objeto tridimensional, consegue mudar a cor dele, por exemplo, e criar outros objetos, né? Se essa opção estiver ativada, cada objeto que você criar vai sair de uma cor aleatória, né? Olhando essas quatro vistas, esses quatro quadradinhos, essas quatro janelas aqui, a gente pode perceber que a gente está vendo o mesmo mundo, porém, da visão de cima, da visão do lado esquerdo, né? E na visão de frente. O primeiro passo no 3D Studio Max é a gente entender como navegar nessas viewports, porque o tempo todo você vai estar aqui no mundo 3D, mas você vai ter que ficar andando aqui dentro, vai ter que girar o seu olho, vamos dizer, na sua cabeça para você enxergar os objetos aqui dentro do mundo 3D. O primeiro passo no 3D Max é você saber criar alguns objetos na sua cena e agora navegar por esta cena. Então, para navegar na cena no 3D Max, existem alguns atalhos que a gente vai usar o tempo todo. Decorem estes atalhos. Então, se você clicar com o botão do meio do mouse, o botão do scroll, né, a rodinha do scroll, quando você clica a rodinha, quando você aperta ela, você vai usar a mãozinha. Então, clicando com o scroll do mouse, você tem o pan. Esse pan é o mesmo que esse botão aqui embaixo, essa mãozinha. Na verdade, todos os ícones das ferramentas de navegar aqui dentro da viewport, elas estão referenciadas aqui embaixo. Porém, eu nunca vou usar esse ícone aqui, eu nunca vou clicar nesse botão porque eu quero produtividade, eu quero ser mais ágil, mais rápido no programa. Então, toda vez eu vou ter que fazer isso daqui, eu já sei pelo atalho. Então, decorem os atalhos do 3D Studio Max para vocês progredirem na ferramenta, tá legal? Porque não é muito prático você acessar tudo por aqui. É legal você saber onde está, porém é muito importante decorar o atalho disso daí. Então o primeiro atalho que vocês vão decorar é a mãozinha, é o pan. O segundo atalho que a gente vai usar é o Orbit. O Orbit você segura o Alt e aí você faz a mãozinha, que seria o clique do scroll, e aí você vai orbitar em volta dos objetos da sua cena, né? O terceiro atalho que eu vou mostrar para vocês é o Zoom. Para você se aproximar de um objeto, você usa o Ctrl e o Alt ao mesmo tempo. E também clica com o Scroll. E aí você vai aproximar e afastar da sua cena. Então, estes são os primeiros passos que você vai dar no 3D Studio Max. É criar os objetos na cena e aí usar a mãozinha, que é o Pan, o Alt e a mãozinha, e o Ctrl Alt e a mãozinha, que é o clique do scroll do mouse, tá legal? É muito simples, lembre-se que vocês vão usar isso o tempo todo, é como se vocês estivessem respirando aqui dentro, você vai fazer inconscientemente isso o tempo todo que você estiver navegando no programa.
E você já sabe também que os ícones, né, para essas ferramentas estão aqui embaixo. Eu nem vou usar esses ícones porque eu não quero que vocês usem. Bacana, a gente já sabe então se movimentar, visualizar a nossa cena aqui. Percebe que cada viewport dessa que eu clico, a viewport ela fica selecionada, né? Ela fica com esse contorno aqui meio amarelado, né? Então quer dizer que a viewport que está clicada, ela é a viewport ativa, tá legal? Quando você clica numa view aqui, você consegue manipular a vista aqui também, usando a mãozinha. Usando o Alt, você consegue girar essa vista. Percebam que eu estou aqui agora numa vista ortogonal, tá legal? Aqui é uma vista com perspectiva. A vista ortogonal, assim como a vista front, a vista left, ela não tem perspectiva. Então, se eu me aproximar aqui desse box, vocês vão ver que existe uma pequena diferença, tá legal? Esse aqui ele possui um ponto de fuga, né? Aqui na perspectiva, no desenho da perspectiva dele. Esse daqui não. Percebe que essas duas retas aqui, elas caminham em paralelo, tá legal? Não temos ponto de fuga, porque é claro, você está olhando na vista top, você não está vendo aqui perspectiva nisso, né? Então vocês viram que eu já consigo selecionar também um objeto aqui e eu consigo alternar as minhas vistas aqui, né? Se eu aperto T, por exemplo, eu volto para a vista top. Assim como F, você vai para front, L para left, P, você vai para perspectiva. Ou V, você abre uma vista, uma lista, né, com todas as vistas que você poderia usar, tá? Eu vou voltar aqui para a vista top. E vocês perceberam também que aqui nessa viewport superior, eu consigo ver os objetos exibidos como linhas, né? Que é o que a gente chama de wireframe, que está escrito aqui. Wireframe são as linhas que compõem o modelo do objeto, né? Se você usar o atalho aqui, o F3, olha o que o F3 faz. Ele deixa em shading, né? Shading seria o sombreamento, né? Então percebe que ficou essa viewport com a mesma configuração dessa, né? Legal. Se você usa o F4 você consegue misturar o wireframe com o shading, né? Então você liga e desliga F3 e F4, tá legal? Então em qualquer viewport aqui você consegue apertar o F3 e o F4 e mudar a forma de visualização dos objetos, beleza? Alguns atalhos bem importantes aqui também. Vocês perceberam que tem 8 comandos aqui, né? Eu não expliquei 8, expliquei 3, né? Só expliquei o Orbit, o Pan, que é a mãozinha, e o Zoom, tá legal? Que é o Ctrl Alt e o clique do meio. Existem alguns atalhos aqui também que são bem úteis, que são esse cara aqui, que é o Zoom Extends, que ele centraliza os objetos no centro da view, tá legal? Então, se por exemplo eu estiver mexendo aqui a minha viewport e eu perder esse objeto aqui da cena, eu aperto o Z, que é esse comando aqui, o Zoom Extends, e os objetos eles vêm para o centro da tela. Não importa onde eles estiverem, o Z sempre vai justificar todos os objetos aqui no meio. E se você clicar em um objeto e apertar o Z, ele centraliza o objeto selecionado, tá legal? Então, se eu apertar aqui no cubinho e apertar o Z, percebam que nesse momento, quando eu uso o Z, eu clico no objeto, aperto o Z, este objeto ele vem para o centro da... Quando eu justifico o objeto no centro aqui da view, eu também faço com que o Orbit, o comando que me faz olhar em volta do objeto, fique centralizado neste objeto aqui. Ó. Perceba que o Orbit agora funciona em torno desse ponto aqui, porque esse é o objeto que está em foco, tá? Mesmo ele não estando selecionado aqui, você vai estar orbitando em volta dele. A partir do momento que eu seleciono outro objeto e dou o Z, então agora a gente está orbitando em volta dele. Tá legal? Então, esse aqui é meio que o primeiro passo no 3D Max, tá, pessoal? É usar o Z para você colar no objeto e visualizar ele usando aqui o Orbit, o Zoom
e o pan. Tá legal? Essa é a navegação básica. O tempo todo que você estiver caminhando aqui por esse espaço virtual, você vai ter que estar fazendo isso. Centraliza o objeto com o Z e aí depois você examina esse objeto. Uma ferramenta que é muito útil também é você maximizar a viewport, que é esse último atalho aqui. O atalho para esse comando é o Alt W, tá legal? Então você dá aqui um Alt W, a viewport que está ativa, que está contornada aqui em amarelo, ela expande para a tela inteira. Então você tem mais área para você trabalhar aqui, tá legal? Quero voltar para as 4 vistas, Alt W, e aí você consegue retornar para as 4 aqui. E aqui nesses atalhos eles representam, na verdade, tudo isso que eu falei aqui. Vamos continuando aqui, vamos criando mais alguns objetos, né? Vamos explorando o programa, né? Eu acho que isso que vai fazer vocês aprenderem. O 3D Max ele é bem vasto aí de ferramentas, tem muita coisa, eu não conseguiria explicar tudo isso num curso para vocês, então lembre-se que vai depender muito de vocês, vamos dizer assim, fuçarem aqui no programa, tá legal? Vai criando coisa, vai mexendo, se precisar, inicia a cena de novo, apaga tudo, começa de novo, vai brincando aí com o programa, tá? Isso que vai fazer vocês evoluírem e descobrirem as coisas aqui, tá? O próximo passo aqui, pessoal, vocês perceberam que eu só criei os objetos e eu só estou olhando os objetos, né? Eu só aproximo, volto, né? Ando aqui em volta, tá legal? Só que eu consigo também manipular esses objetos aqui no meu espaço. Então eu seleciono um objeto aqui, existem esses 3 comandos aqui, que é o Move, Rotate e Scale. Então o Move, Rotate e Scale, ele serve para você selecionar um objeto e manipular o objeto, mover ele em um desses eixos aqui, né? Então eu posso rotacionar também o objeto, né? E escalonar, que é mexer na escala dele, no tamanho dele aqui, tá legal? Percebam que quando você usa esses transforms que a gente chama, né? Perceba que quando você usa eles, ó, eu seleciono um objeto e em volta do objeto aqui eu vou ver agora o que a gente chama de gizmo. Gizmo seria um auxiliador para você, tá? Então se eu selecionar aqui o objeto e colar nesse objeto, lembrando aqui que o F4 me deixa ver as linhas dele, né? Você vai ver esses 3 eixos aqui para a gente manipular o objeto no eixo X, no eixo Y e no eixo Z, perdão, X, Y, o verdinho e o Z, tá legal? Percebe também, pessoal, que se você passar o mouse nesse quadrado, você consegue travar, tá vendo que ele está movimentando só em 2 eixos aqui, né? E a mesma coisa, ó, se eu deixar ele nesses 2 aqui, ele fica travado, beleza? Ou então, num plano aqui no X e Y, ele só vai arrastar o objeto aqui pelo chão, vamos dizer, né? Então você tem a possibilidade de travar a movimentação em um eixo só. Percebam que uma vez que o eixo Y aqui está aceso, está amarelo, eu movo ele no eixo Y, mas mesmo se eu for com o mouse para cima e para baixo, ó, ele fica travado só nesse eixo aqui. Então é muito importante você prestar atenção em quem que está brilhando aqui, ó, quem que está amarelo, tá legal? E também por último, ó, você percebe que você tem um quadradinho bem no meio que ele move o objeto de acordo com a câmera. Aqui, ó, se a gente olhar aqui embaixo nesses indicadores de posição, você vai perceber que eu estou mexendo o objeto em todos os eixos aqui no XYZ, porque ele está alinhado, vamos dizer, com a câmera, com a minha vista, tá legal? Então, o X e o Y do mouse representam todos os eixos aqui no espaço, né? Então, isso aí, pessoal, é muita explicação, é muita coisa que eu estou falando, mas é só vocês sentirem, é só vocês mexerem, brincarem aqui, que vocês vão perceber, tá legal? E aí a mesma coisa acontece aqui com a rotação. Então eu seleciono o objeto e eu consigo girar tanto nesse eixo quanto nesse. Ó, vamos pegar aqui a chaleira aqui, ó, aproximei dela. Então eu consigo girar só num eixo Z, por exemplo, que seria esse eixo passando aqui, né? Ó, o Z percebe que ele subiu, né? Quando eu pego a rotação, esses comandos aqui pelo atalho é o W, E e R,
W-E-R. Tá legal? Então, W é o move, o E é a rotação. Ó, perceba que você tem a rotação com a tela também, só no eixo Z. E a escala para mexer também. E a escala você consegue dar só em um eixo também, se você quiser, né? Ó, ou em todos, ou só nesse eixo aqui, ou só nesse eixo, né? Então o negócio é vocês irem percebendo isso aí, irem brincando com isso aí, que rapidinho vocês já vão conseguir montar alguma coisa aí, tá legal? Então a gente já conhece o menu lateral, a gente já sabe criar alguns objetos, a gente já conhece as transformações aqui, né? Lembrando que esse atalho aqui, perdão, é esse daqui, ó, é o Select Object. Você consegue só selecionar o objeto e, por exemplo, alterar as propriedades dele, né? Trocar o nome desse objeto aqui, trocar a cor dele, por exemplo. Quando você não quer mexer os objetos de lugar, o ideal é você usar apenas a seleção. E a seleção, lembrando que esses caras aqui, o atalho deles são W, E e R, né? E a seleção é o Q. Então fica a sequência Q, W, E, R, é o Select, Move, Rotate, Scale. Tá legal? Então percebam aí, pessoal, que em apenas alguns minutos a gente já consegue entender um pouco aqui sobre a interface do programa, né? Os principais comandos, os primeiros comandos, né? E a gente já consegue montar alguma coisa aqui, montar alguma cena, tá legal? Se você quiser salvar essa cena, você pode usar aqui um save e salvar como minha cena. Ele vai salvar um arquivo .max. Esse arquivo .max ele contém tudo, modelos, animações, ele vai salvar tudo dentro desse arquivo. Então esse arquivo aqui ele grava os modelos que estão na sua cena, a sua iluminação, mas existe também a possibilidade de aparecer algum arquivo que tenha que estar relacionado aqui, um arquivo de áudio, uma imagem, né? Algo que você usar no seu projeto, né? Não quero mais esse projeto, não quero mais mexer nessa cena, então eu venho aqui e dou um reset na cena, tá? Existe o new, existe o reset. Eu sempre uso o reset. O new, ele apenas zera algumas coisas, mas ele deixa resquícios no arquivo, né? Ele deixa algumas informações do projeto antigo. Então, o reset é ideal. Não quero salvar mais alterações e quero mesmo resetar tudo. Então, ele vai iniciar o 3D Max do zero. Então, o próximo passo é a gente conhecer um pouco mais sobre esse menu aqui do lado, tá? Só para vocês entenderem, pessoal, o 3D Max ele tem milhares de comandos, de botões, de parâmetros, né? É praticamente impossível você decorar tudo. Então não tentem decorar caminhos, né? Não tentem decorar aonde está o botão. Ah, esse botão está aqui, aí eu venho nesse menu aqui e venho aqui. Porque assim, são muitos caminhos. Às vezes um botão ele aparece aqui e ele aparece aqui também, né? Então o que eu sugeriria para vocês não se confundirem no início é que vocês não decorem as coisas, que vocês entendam como que as coisas estão estruturadas, como elas estão organizadas aqui. Eu acho que vai ser mais fácil para vocês se acharem dentro do programa, tá legal? Então, é como eu falei anteriormente, né? O 3D Max ele é separado por uma barra superior, que são algumas ferramentas. São ferramentas que você usa o tempo todo, tá legal? Então, eu preciso mexer um objeto. A ferramenta está aqui, ó. Então, já vou lá e mexo, né? Esse menu lateral aqui, ele é feito de menus que vão te dar ferramentas para criar objetos, modificar objetos, modificar parâmetros do objeto, tá legal? Então, esse menu lateral aqui, ele é dividido em algumas abas, na verdade, tá? Se você for passando o mouse aqui e deixar o mouse parado, você vai ver que a primeira aba, ela se chama Create.
Então, o maisinho aqui, ó, ele indica que nós vamos adicionar objetos na cena. Então, tudo que está dentro do Create, que são esses submenus, eles têm a ver com adicionar um objeto na cena, que é o que a gente fez aqui, não é? Eu não peguei aqui o box e adicionei ele na cena. Pego aqui o cilindro, adiciono ele na cena. Percebam que cada objeto tem um método de criação diferente. Então o box, ó, eu preciso clicar no botão box. Aí olha como que é, eu não falei isso anteriormente porque para não falar muito, né? Mas vocês devem ter percebido que você tem que clicar, segurar e arrastar. E aí você vai definir a largura e profundidade, ó, tá? Uma vez que você soltou o clique, soltei. Agora eu vou definir a altura. E aí eu clico de novo. Beleza? Percebam isso aí. Não adianta eu ficar falando. O ideal é vocês ficarem mexendo. Pega cada um desses objetos e cria eles na cena que vocês vão perceber, vocês vão sentir. Não quero nenhum deles, eu vou selecionar todo mundo e vou dar um delete. Beleza. Então, o que eu estava explicando é que dentro do Create, a gente tem objetos que serão criados, serão inseridos na nossa cena. Se você mudar para a próxima aba, esse cara aqui, olha como que ele chama, Modify. Então você vai modificar os objetos. Como assim? Então eu chego aqui e crio um cilindro. Então, legal, criei um cilindrão aqui. Beleza, eu vou até aumentar minha tela aqui. Criei um cilindro, vou dar até um F4 para eu conseguir ver a segmentação desse cilindro, tá? Os objetos aqui no 3D Max, quando você seleciona, ele te mostra uma área de limites desse objeto, né? Seria o limite máximo em XYZ. Esse cara aqui ele chama Bounding Box. Você pode desligar ele, você pode e deve desligar, né? Eu acho que quanto menos coisa na tela, mais vai facilitar. Então você desliga isso aqui com o J, tá legal? Então J liga e desliga o Bounding Box, mais um atalho para vocês decorarem. Uma vez que eu criei esse objeto na cena, eu consigo selecionar esse objeto, tá? Não adianta vir aqui no Modify que vai estar tudo desabilitado. Mas uma vez que você selecionou um objeto, perceba que ele vai mostrar as propriedades desse objeto. Então, por aqui, ó, como esse menu se chama Modify, eu vou modificar o objeto. Então, eu consigo, por exemplo, aumentar o raio do cilindro, a altura, o número de segmentos, ele está com 18 lados, eu posso diminuir ou aumentar, deixar ele mais segmentado. O número de segmentos de altura, tá legal? Nesse momento aqui, pessoal, eu quero que vocês percebam também esse botãozinho aqui. Tá vendo que no 3D Max todo, em vários lugares, ó, quando eu pego aqui, por exemplo, o Move, eu vejo esse botão que é um triângulo para cima e para baixo. Ó, aqui, aqui, aqui do lado. Esse botão, esse componente aqui, ele se chama Spinner. O Spinner é esse botãozinho que tem uma setinha para cima e uma setinha para baixo. Quando eu dou um clique no Spinner, ele aumenta bem pouquinho esse valor, né? Você vai clicando. Porém, se você clicar e segurar e arrastar para cima e para baixo, ó, você consegue alterar esse valor com mais facilidade, né? Manipular esse valor com mais facilidade. Perceba que se eu der um clique com o botão direito no Spinner, olha o que ele vai fazer. Ó. Eu estou com o valor 15 aqui, botão direito, ele zerou o valor. Então o objeto sumiu porque o raio dele ficou zero, né? Então eu vou aumentar ele aqui. Na verdade, não é que o Spinner zera o valor, ele joga o valor para o mínimo possível. Então se eu der aqui um botão direito no segmento de altura, né? O mínimo que ele pode ser é 1, né? O mínimo você pode ter um segmento aqui, por isso aqui existir. Então ele joga o valor lá para o mínimo, tá? O número de sides aqui, se eu quiser saber o mínimo, eu dou um botão direito. Ó, no mínimo 3 lados você precisa ter para fechar a superfície aqui, né? Então, lembre-se disso. E é legal porque se eu tirei aqui o objeto e eu quero zerar ele no mundo, né? Você consegue manipular por aqui, ó, XYZ, uma vez com o Move selecionado. Então, se eu quiser zerar ele no centro,
botão direito no X, no Y e no Z. Perceba que o objeto agora está bem no centro do mundo, né? Legal, então eu estou no menu Modify e aí eu tenho as propriedades desse objeto. Depois vocês mexam mais nas propriedades. Se eu desligar, por exemplo, o Smooth, perceba que eu começo a ver o objeto agora facetado. E, por exemplo, se você ligasse esse parâmetro Slice, você conseguiria fatiar o objeto, né? Beleza? Então, esses aqui que são os parâmetros do cilindro. Eu não vou ficar explicando parâmetro por parâmetro, de objeto por objeto, mas descubram isso daí, tá? Todos os objetos aqui, ó, peguei aqui o torus, a rosquinha, então eu também vou ter vários parâmetros aqui da rosquinha, né? Explorem isso daqui se vocês quiserem entender. Ó, a rosquinha também deixa você dar um slice, deixa você torcer ela aqui, ó. Né? Então, se eu diminuir, por exemplo, o número de lados e tirar aqui mudar o smooth, por exemplo, ó, tá? Então eu já consigo algumas coisas diferentes aqui, né? Então explorem isso daí. Continuando aqui esses menus, vocês vão perceber que você tem aqui o Create, Modify, e aí a gente tem aqui a hierarquia. Então, a hierarquia são alguns comandos em relação à relação de parentesco dos objetos. Mais para frente eu vou explicar isso daí. A gente tem aqui o Motion também, que é a bolinha aqui movendo. Ó. Motion é a movimentação dos objetos. Então, por aqui que você vai controlar os parâmetros, as propriedades de animação do objeto, né? E a gente tem aqui também o Display. Então, por aqui a gente consegue gerenciar os objetos que a gente vai estar visualizando aqui, porque são vários tipos de objetos, né? E adiante, esse último menu aqui é o Utilities, são algumas ferramentas, vamos dizer assim, que você não vai usar muito, não vai usar o tempo todo, mas às vezes você instala um plugin ou algumas ferramentas mais peculiares vão aparecer por aqui, tá? Geralmente você não vai usar muito. 90% do tempo que vocês estiverem, principalmente na fase inicial aí, que vai ser quando a gente estiver aprendendo modelagem, animação, né? Vocês vão ver que 90% do tempo vocês vão estar criando objetos e modificando. Então, por enquanto, não se importem tanto com esses outros menus aqui, explorem mais esses dois aqui. Se você perceber, quando você vem daqui para cá, ó, aqui eu estou no Create, dentro do Create eu tenho submenus, tá legal? E perceba que dentro desses submenus eu ainda tenho outros submenus, tá legal? Então é uma árvore aqui de opções para a gente trabalhar, mas todas elas estão dentro do Create, dentro de se inserir, de adicionar objetos na cena, né? Se eu tiver aqui no primeiro submenu do Create, aí eu tenho categorias de objetos aqui. Se eu deixar o mouse em cima, eu consigo ver o nome dessas categorias, que são geometria. Geometria são objetos tridimensionais, né? São sólidos, que é o que a gente trabalhou até agora. Aí você tem linha, luz, câmera, objetos que vão auxiliar em medidas e animações, deformadores e algumas mecânicas aqui de movimento e tal. Porém, a gente vai ficar basicamente no primeiro ícone, que é a bolinha, que são as geometrias. Aqui a gente está aprendendo modelagem, criar objetos por enquanto, né? Então, em geometria a gente vai achar grande parte do que a gente precisa. Dentro de geometria, por enquanto, eu só criei essas geometrias básicas, não foi? Eu não criei aqui o box, crio aqui, ó, tem um cone, acho que eu não usei ele ainda. A geosfera e a esfera, que são parecidas, porém você pode ver que a estrutura das linhas é um pouco diferente de uma para outra, né? Alguns objetos, né? Percebam que esses objetos, essas geometrias, são geometrias básicas, geometrias simples. Então é por isso que elas são chamadas de Standard
Primitives, são as primitivas básicas, né? Se você troca esse menu aqui, perceba que você ainda está dentro das geometrias. Eu ainda estou falando de objetos tridimensionais, né? Porém, eu tenho outras categorias de objetos tridimensionais. Aqui que vocês vão se divertir, porque se eu mudar para Extended Primitives, eu já acho outros objetos. Então, eu tenho aqui esse objeto meio maluco aqui, que é o Hedra, tá? Você pode trocar as propriedades dele, tá legal? Tem que ir explorando, tá? Eu tenho aqui o Torus Knot, que é esse nó. O Chamfer Box, por exemplo, olha o que é o Chamfer Box. É um box que tem uma quininha redonda, né? E aí, se você vier nas propriedades, você consegue, por exemplo, aumentar a segmentação, né? Mexer no tamanho dele, mexer no fillet. O fillet é o tanto que ele vai afinar a beiradinha, né? Então, você vai explorar e você vai achar alguns objetos. O chamfer cilindro também, ó. Então, mesma coisa, ele tem a quininha chanfrada. Você pode colocar mais segmentos aqui de fillet, de lados. Beleza? Então, percebam que a única coisa que eu fiz foi trocar de standard, que são básico, para extended, né? São algumas primitivas estendidas, né? Já é um pouquinho mais de parâmetro que ela tem, tá legal? Porém, ainda é uma geometria e ainda é um objeto sendo criado na cena. É isso que eu falo para a galera que está começando a aprender o 3D Max. Não decorem os caminhos, os nomes, né? Fica muito mais fácil se você entender como as coisas estão organizadas, né? Como que a mecânica do programa funciona, né? E aí você vai ter uns outros objetos que depois você vai explorar aqui, beleza? Mudando um pouco mais a aba, eu não vou mostrar todos aqui porque não é tudo que é interessante por enquanto, né? Mas eu tenho, por exemplo, portas. O 3D Max é um programa muito voltado à arquitetura, né? Então, eu poderia criar uma porta. Lembra que cada objeto tem um método de criação próprio, né? Então, a porta, clica, segura e arrasta, solta, defino a profundidade da porta, clico de novo e defino a altura da porta, tá? Então você tem aqui um objeto. Se você for nas propriedades, no Modify, você vai perceber que a porta tem um parâmetro que é o Open, tá legal? E aí, dentro aqui desse menu, perceba que no menu do 3D Max, numa área vazia, você pode andar com a mãozinha aqui, tá legal? Então você rola a barrinha aqui ou pela barrinha de rolagem, ou com a mãozinha em vários lugares, até nesse menu aqui de cima. É que minha tela está muito ampla, né? Mas às vezes você pode rolar o menu também. E existe também a possibilidade de você diminuir essas abas, que são os rollouts, né? Você pode fechar até com o botão direito, ó, Close All, você fecha essas abas. E você pode também expandir esse menu. Ah, quero ver tudo aqui, mais fácil. Já fica tudo na cara, né? Então, você consegue aqui mexer agora os parâmetros da porta, por exemplo. Então, eu quero o batente da porta, ou não quero, ou eu quero a espessura dele, né? Então, tem várias propriedades que dá para você mexer. Quero que ele tenha uma porta dupla, por exemplo. Então, ela abre assim. Poderia inverter a abertura da porta, né? Então, essas propriedades vocês vão explorar. Além da porta, você vai ter aqui windows, que são as janelas, né? Então, mesma coisa, ó, largura, clico profundidade, clico altura. E aí eu tenho as propriedades aqui do objeto. E aí consigo também abrir a minha janela aqui. Estas são algumas das possibilidades aqui. Tem também, por exemplo, a escada, ó, a stair. Você tem a escada reta, escada em espiral. Beleza?
E aquele negócio, eu não quero ser muito redundante, né? Não quero ficar criando objeto por objeto, mexendo parâmetro por parâmetro, porque eu acho que basta vocês brincarem aqui um pouco com o programa que vocês já vão descobrir grandes coisas com ele, tá legal? Então, basicamente, entendam isso. Menu Create, vou adicionar coisas. Menu Geometria, são sólidos 3D. Percebam que todos esses objetos eles são semelhantes, né? Eles são sólidos, né? São objetos, geometrias tridimensionais, né? E aqui dentro você tem algumas categorias de objetos, né? As que mais interessavam, eu acho que são essas daí, né? Trocando aqui a categoria, eu vou ter agora splines. Splines são linhas, né? Lembra que eu falei que geometria são objetos tridimensionais, vamos dizer, né? As linhas, elas são linhas, né? Não quer dizer que ela é 2D. 2D que significaria que ela estaria num plano desse aqui, né? Ela, na verdade, está num plano tridimensional, mas ela é uma linha. Ela não é um objeto sólido, né? Daria para fazer esta linha virar um objeto sólido. Você pode usar, e deve usar as linhas para estruturar, por exemplo, a base, a construção desses sólidos a partir de uma linha, né? Por isso que a gente usa tanto a linha e por isso que eu vou mostrar adiante um pouco mais delas. Então, a gente tem aqui o retângulo. Também vocês vão criar, vocês vão descobrir aí quais são essas linhas, quais são os parâmetros dela, tá legal? A gente tem objetos que são luzes. Se você vier na luz aqui, então, você vai ter luzes fotométricas, que são, vamos dizer assim, o termo fotométrico quer dizer que os parâmetros, as medidas da luz, né, elas são similares às medidas das luzes reais, né? E aí você tem aqui as luzes standard também. Standard são as luzes básicas, né? Então vamos pegar uma luz básica aqui e vamos colocar ela na nossa cena. Quando você coloca uma luz aqui, você não está vendo nada aqui por enquanto, né? Mas se você ligar aqui a renderização ao High Quality, você vai conseguir enxergar a iluminação acontecendo, tá? Se eu deixar aqui em Standard, existe um atalho também que é o Ctrl L, que ele ativa a iluminação. Na verdade, a luz ela está aqui, de qualquer forma, tá? Mas se você apertar o Ctrl L, ele liga esse preset aqui também, tá? O High Quality, na verdade, você está ligando várias propriedades de materiais, de renderização, né? E o Ctrl L quer dizer que você ligou a iluminação apenas, vamos dizer. Tá legal? Então, se eu tiver um ponto de luz aqui, percebo que a luz está interagindo com os objetos, né? E aí, eu tenho alguns tipos de luz. Uma luz que é um ponto, que está emitindo luz. Perceba que a luz está vindo do centro para todos os objetos, né? Ok? Nas propriedades da luz, você consegue, por exemplo, ligar a projeção de sombra. Então, ele vai... Vamos colocar um chão aqui para a gente ver isso. Vamos usar aqui o plane. Na verdade, tem que ligar o High Quality. Aí ele vai mostrar a sombra. Então, se eu chegar na luz e desligar ou ligar a projeção da sombra, né, perceba que a luz vai bater no objeto e projetar a sombra desse objeto para lá. E eu tenho também intensidade, a força da luz, ó. Ok? Então, com isso você vai conseguir trabalhar o sombreamento da sua cena aí. E eu tenho outros tipos de luz também. A luz Omni, ela é um ponto de luz e a luz sai do meio e vai para todos os lados, né? Como se fosse uma lâmpada, vamos dizer. E aí você tem aqui uma luz que é direta. Então, o que é essa luz direta? Ela é como se fosse a luz do sol.
Então, se eu deixar ela aqui de lado, ó, ela vai projetar em linha reta a luz nessa direção. Tá legal? Tudo bem que ela tá só com um spot aqui, né? Eu poderia aumentar ele aqui, né? Aumentar a intensidade da luz, por exemplo. Tá ok? Então, com isso daí você consegue trabalhar as propriedades de iluminação. Eu não vou entrar muito a fundo aqui nas luzes, mas é mais para vocês brincarem aí com a cena de vocês. Seguindo aqui essas categorias de objeto, a gente tem também a câmera. O que é a câmera? Ó? É um ponto. Imagina que eu estou criando a minha cena e aí eu quero definir uma câmera em algum lugar. A maneira mais fácil, pessoal, não é nem criar ela por aqui, mas você pode chegar aqui na sua cena e apertar o Ctrl C. Ctrl C no 3D Max ele não copia, tá? Ó, se eu chegar aqui na cena e enquadrar a minha cena e apertar Ctrl C, olha o nome que vai aparecer aqui, ó. Physical Camera 1, tá legal? Agora eu estou dentro da câmera. Se eu for em outra vista, ó, eu vou perceber que... Vamos fazer de novo aqui, ó, para a gente já ver ela sendo criada. Eu vou chegar aqui na perspectiva, vou posicionar aqui onde eu quiser e Ctrl C. Olha lá, ele criou uma câmera para mim, tá legal? Se eu quiser sair da vista da câmera, eu aperto P e aí eu vou perceber que existe uma câmera criada, existe um ponto de vista aqui, vamos dizer, travado aqui, né? Inclusive, se eu quiser fazer uma animação, fazer uma movimentação, eu vou precisar dessa câmera, tá? Vamos deixar a vista de volta na câmera, ó. Basta selecionar ela e apertar o C. Então, por exemplo, se eu mexer ela por outra view, então a gente conseguiria movimentar aqui a câmera, fazer uma animação ou simplesmente travar ela para fazer a composição da nossa cena, né? Se eu quiser criar mais de uma câmera, eu também consigo. Venho aqui, posiciono, Ctrl C, vou criar uma segunda câmera. Só fica de olho porque se eu tiver com ela selecionada, ó, e eu quiser criar outra câmera, ó, se eu tiver com ela na seleção e apertar o Ctrl C de novo, ó, ele trouxe a câmera selecionada para onde eu estou. Então, é também um recurso, né? Eu arrumei ela ali, mas agora eu quero deixar ela nessa posição. Seleciono ela e Ctrl C, trouxe ela para esse ângulo aqui agora. Eu limpo a minha seleção, né? Desseleciono todo mundo e aí eu dou um Ctrl C e eu vou perceber que 3 câmeras estão criadas agora na minha cena, né? Outro atalho que pode ser útil, se você apertar o C, ele vai te abrir uma vista, uma listinha com a vista de todas as câmeras e eu seleciono a qual eu quero e aí agora eu fui para essa vista dessa câmera, tá legal? Continuando aqui a criação dos objetos, esses últimos menus, pessoal, eles não vão ser muito interessantes agora, né? Esse daqui ele te dá alguns objetos para tirar medidas, fazer animações, né? Mas por enquanto não vai ser nada útil, vocês nem vão entender muito, quem estiver começando nem vai entender muito a aplicação, por isso que eu nem vou usar por enquanto. Esse menu aqui que se chama Space Warps, ele está relacionado a várias coisas de animação aqui na cena, então você poderia jogar, por exemplo, partículas na cena, usar forças da natureza, né? Vento, gravidade, usar defletores para rebater as partículas ou alguns efeitos de objetos, né? E efeitos de deformar os objetos na cena. Também, por enquanto, não vai ter muita aplicação para a gente, né? E por último aqui, você vai ter objetos como esse cara aqui, que é um esqueleto, ó, é um bípede, né? Então você conseguiria colocar um esqueleto dentro do personagem, movimentar esse esqueleto aqui para fazer a animação do personagem, ou você poderia usar o que a gente chama de sistema de bones, né, que são ossos, e aí você mesmo vai lá e cria o bracinho, cria a mãozinha do personagem. Então dá para você criar a cadeia de bones, né, a cadeia de esqueleto da maneira que você quiser, tá legal?
O Biped já é um sistema, vamos dizer assim, mais voltado para a animação de um personagem bípede, né? No caso, se eu fosse animar uma cobra ou uma aranha, talvez não fosse a melhor opção, apesar dele te dar vários recursos também para animar qualquer tipo de estrutura, né? Mas isso daqui seriam sistemas de animação que bem lá para frente, depois que a gente já tiver o personagem modelado, texturizado, aí a gente vai conhecer essa parte aqui da deformação e dos esqueletos, né? E aí eu explico um pouco mais para vocês. Bom, então o próximo passo aqui é a gente entender o que são os modificadores, tá? Todos os objetos, quando você cria, você precisa, na verdade, modificar isso daqui para chegar no que você precisa, né? No objeto, no modelo que você precisa. Para isso, se você vier no menu onde estão as propriedades, você pode adicionar operações nas geometrias ou nos objetos para trabalhar com eles, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês alguns dos principais operadores, que eles se chamam modificadores, tá? Existe uma lista aqui, ó, se você clicar na lista, ele vai carregar todos os possíveis modificadores que podem ser aplicados nesse objeto, tá? Então, deixa eu só colocar alguns segmentos de altura e largura aqui no box. Eu poderia, por exemplo, nesse box adicionar um bend. O bend ele dobra o objeto, né? Lembra que esse operador ele pode ser usado tanto para modelar quanto para fazer uma animação do objeto, por exemplo. Então, poderia usar isso para chegar no modelo que eu quero. Existem vários modificadores e você pode utilizar eles, descartar eles se você quiser, clicando aqui na latinha de lixo. Eu vou dar um Ctrl Z para ele voltar. Eu poderia copiar um modificador para outro objeto, por exemplo, arrastando ele aqui, você duplica o modificador em outro objeto. Eu poderia inserir um outro modificador aqui, então no caso eu vou chamar um modificador que se chama Twist. Então o Twist ele torce o objeto. O Bend ele dobra o objeto. E cada um desses operadores aqui vai fazer uma coisa diferente, tá legal? Você consegue adicionar mais de um modificador no mesmo objeto. Então, por exemplo, se eu adicionei o twist e torci esse objeto aqui, eu poderia adicionar em cima do twist um bend agora e dobrar ele para o lado, por exemplo, né? E lembra que todas essas modificações elas ficam numa pilha de operadores, né? Então eu poderia, por exemplo, voltar no box e mexer ainda no tamanho dele. Verifica, para você visualizar, verifica se esse botão está ligado, tá? Senão ele vai mostrar os parâmetros do box, porque você está no nível do box aqui, e quando está o resultado final ligado, né, o end result, o show end result, você mexe nos parâmetros do box, né, mais segmentos, ou o tamanho ou a altura dele aqui, tá legal? E aí você consegue ver o resultado final, que no caso está em cima da pilha de modificadores, né? No caso aqui, eu poderia torcer ele um pouco mais. No final, sei lá, dobrar. E aí com isso você consegue editar esses parâmetros aqui, tá legal? Lembra que se eu arrastar um modificador aqui para baixo, ó, olha o que aconteceu. Já deu outro resultado aqui, tá? Por quê? Porque agora eu tenho o box, e aí eu apliquei um bend nele, e aí depois eu fui lá e dei um twist, e torci todo mundo aqui, né? Então o resultado foi outro, na verdade, só de inverter a ordem aqui das operações, né? Vocês podem reparar que eu tenho alguns modificadores aqui adicionados, tá? Então, por exemplo, eu poderia configurar para esses modificadores ficarem aqui como atalho. Vamos fazer isso aqui, ó. Você vem aqui em Configure Modifier Sets, tem que deixar ligado o Show Buttons, se ele não estiver aparecendo é porque ele está desligado, né? E aí você configura o modifier se você quiser. Eu vou deixar 2 aqui apenas e vou carregar aqui o Bend e o Twist, que são os que a gente conhece até agora, tá legal? Existe aqui, galera, uma série
de modificadores. Tem vários aqui e cada um deles vai fazer uma coisa. Um vai deformar a geometria, o outro vai servir para uma animação, o outro pode ser para editar a textura, o mapeamento da textura. Tem uma infinidade de funcionalidades aí, esses modificadores, tá legal? Eu sugiro que vocês entendam meia dúzia, né? Eu vou explicar meia dúzia aqui e ao longo do curso eu vou explicar mais um monte, né? Mas aqui, ó, a gente já conhece o twist e o bend, vamos apagar eles aqui e vamos conhecer mais alguns. E depois vocês vão mexendo, né? Vai pesquisando, agora que você já conhece o caminho, pesquisa aí tutoriais sobre modificadores de 3D Max, né? Enfim, então você tem aqui, por exemplo, Stretch. Olha o que o Stretch faz, ó. Ele achata e estica. Isso você pode usar também para animar, para fazer uma deformação. Você tem um modificador aqui que é o Taper. O Taper ele afina, ó, ou alarga o objeto, né? Ele te permite fazer uma curva também. Então isso aqui, lembra que você pode manipular ele. Por exemplo, se eu quiser jogar isso em uma outra malha aqui, eu poderia copiar, tá legal? E ter essas propriedades aqui, combinar isso com algum outro modificador, né? E aí com isso você vai chegar numa infinidade de modelos aí, tá legal? Então treinem isso aí, usem, pratiquem aí esses modificadores que dá para fazer bastante coisa legal. Tem um que é bem útil aqui, que são os FFDs. Então eu poderia pegar aqui um FFD 4x4, por exemplo. Aí ele me deixa ligar o ponto de controle. O ponto de controle você seleciona os pontinhos aqui e aí você começa a puxar ele por aqui, tá vendo? Então isso pode ser bem útil para fazer algumas modelagens aí, né? A gente vai ver ainda. Lógico que você não vai modelar o personagem inteiro por aqui, mas algumas coisas mais simples você já consegue só com o que você conhece até aqui, já dá para brincar aí, tá legal? Deixa eu apagar esse modificador, diminuir os segmentos dessa geometria. Existe um aqui que é interessante, ó, que é o Lattice, ou Lattice, né? Ele te dá uma estrutura a partir da sua geometria, você deixa ele mais fininho. Você pode controlar o número de lados dele. Ó, liga o Smooth. Coloca as duas, ó, a estrutura e a bolinha. Ó. Então a bolinha diminui também o tamanho dela. Ó, ligo aqui o Smooth. Tá legal? Então a gente tem uma estrutura aqui. E aí com alguns, conhecendo um pouquinho mais aí a fundo esses modificadores, pessoal, vocês vão descobrir uma série de coisas aí, tá? Deixa eu pegar aqui um último, vai, que eu acho que pode ser útil. Tem dois que podem ser úteis aqui para quem está começando, ó. O Wave e o Ripple. Cadê o Ripple aqui, ó? O Ripple é a onda circular, ó, Ripple, né? Vamos fazer isso aqui num box, por exemplo. Vou colocar aqui o box, vou colocar bastante segmento nele. E aí eu uso aqui o Ripple. E ele tem aqui a amplitude 1, amplitude 2 e o tamanho da onda, né? Então o que você consegue fazer? Você consegue deformar algum objeto, né, com esse modificador. O Wave ele é bem parecido, ó. Vamos duplicar. Para você duplicar um objeto, ou você dá um Ctrl V, ele vai perguntar aqui como você quer duplicar, ou então você usa o Shift e arrasta. Quando ele pergunta, ele fala assim, você quer uma cópia, uma instância ou uma referência? A cópia, pessoal, ele duplica, são dois separados. Ó. Se eu mexer nele aqui, vamos deletar o Ripple e pôr o Wave nele aqui. Então vou colocar uma amplitude. O Wave é a mesma coisa, só que não é a onda circular, é a onda reta, né?
Legal? Então você percebe que eu dupliquei como cópia, apaguei o Ripple e ele é outro objeto. Agora, se eu duplico ele como instância, o que vai acontecer? Esse objeto é uma cópia exata dele, ele é só um espelho desse aqui. É uma referência a um objeto principal, né? Então se eu mexer nele aqui, ele já mexe nos dois, ele já altera os dois, né? E tem a terceira opção aqui que é a referência, né? Esse sim é a referência, na verdade eu usei agora há pouco a palavra referência, mas para o 3D Max referência é um pouquinho diferente. Ó. Ele fica um tracinho em cima do modificador. Então o que vai acontecer? Se eu usar aqui um bend nessa geometria ó, e dobrar ela aqui, vamos mudar o eixo da dobra aqui, ó, para ela dobrar assim. Beleza? Então você percebe que o bend ele ficou em cima desse traço. Então quer dizer que o Ripple ele está referenciado a isso aqui. Então se eu mexer no Ripple, ó, eu vou mexer de todo mundo. Beleza? Agora se eu mexer no bend, como essa peça é uma referência, tudo que está acima aqui do tracinho ele vai isolar, né, só para esse objeto, tá? Então com isso vocês já conhecem o que é o Ctrl V, ele duplica no mesmo lugar, né? Que é cópia, instância e referência. E percebe que na hora de duplicar com o transform, né, arrastando ou girando ou escalonando, ó, você consegue criar mais de uma cópia, 2 ou 3 cópias. Então ele já duplica vários aqui. Tá legal, pessoal? Então, com isso a gente consegue chegar numa infinidade de possibilidades aí agora com os modelos e com animações, né? Porque a animação, o que acontece? Tudo isso que eu estou fazendo aqui, ele está servindo para ajustar o modelo, né? Mas na hora que a gente começar a entender a linha do tempo, como configurar a animação, você vai ver que eu poderia usar isso aqui. Ó, por exemplo, se eu ligar aqui o gizmo, eu conseguiria animar isso daqui, ó, tá? Ou então aumentar e diminuir o parâmetro, né? Tá legal? Então, essas são as ideias aí para se trabalhar com os modificadores, tá? Vamos adicionar aqui na configuração os que eu mostrei agora, então, só para vocês lembrarem, para vocês treinarem, né? Então eu usei aqui o bend, o twist, o stretch. Se você for apertando o S aqui, você encontra um modificador. Eu mexi também com o FFD. No caso, isso é o número, tá? Esses daqui dá para configurar o número de pontos, né? Eu vou usar o 4x4 na maioria das vezes. A gente usou também o lathe, o lattice, né? E a gente usou também o wave e o ripple. E o tapper. O tapper ele vai afinar o objeto, né? Então percebam que em alguns minutos aí, em 15 minutos mais ou menos, a gente já conheceu bastante modificadores aqui. Na verdade esse aqui, simetria eu não quero. Simetria eu não expliquei ainda. Mas em alguns minutos a gente conheceu aí, vamos dizer, 8 modificadores que já ampliam bastante as possibilidades, né? Então, treinem esses modificadores, procurem aí alguns tutoriais, mais alguns, e explorem também. Crie um objeto aqui, vai tacando modificador nele, fuçando aí que você já vai descobrir algumas coisas, né? Acessem o Help também do 3D Max se precisar. Bom, então essa foi a nossa primeira aula, tá, pessoal? Se vocês treinaram aí pelo menos 1 hora, né, que é mais ou menos a duração desse vídeo, vocês já devem ter aprendido aí os primeiros passos no 3D Studio Max e
Nos próximos vídeos eu vou mostrar para vocês um pouco mais sobre as ferramentas básicas do 3D Max antes da gente partir para a modelagem do nosso personagem, tá legal?